Oi, gente! Aqui é o professor Edson Cebola e vamos para mais uma aula de Física, Mecânica Dinâmica, aula 3. Senhores, assunto de hoje, atrito. Certo? Amigos, todos nós já ouvimos falar em atrito, óbvio. A gente tem lá na memória que atrito é algo que atrapalha o movimento. Corretíssimo. Só que tem um detalhe que tu tem que sempre deixar bem claro. Realmente o atrito entre os corpos atrapalha o movimento, gera desgaste nos materiais. É o atrito que gasta a sola do sapato, que consegue estragar os componentes mecânicos de um motor. Mas, atrapalhando um movimento, muitas vezes gera outro. Por exemplo, quando a gente caminha, os nossos pés fazem no chão uma força para baixo e para trás. A força de atrito do pé com o solo reage, mandando o corpo para frente. Se não tiver atrito entre o meu pé e o piso, eu não consigo sair do lugar. Idem um carro em movimento. O pneu do carro, quando roda, lembra quando o pneu gira, o pneu da força motriz, ele exerce uma força no piso para baixo e para trás. O atrito do pneu com o piso leva o carro para frente. Se por acaso o piso for extremamente liso, está chovendo e ainda caiu óleo na pista, o pneu vai apenas derrapar e não sai do lugar. Então, realmente o atrito sempre atrapalha o movimento, porém, às vezes, atrapalhando um movimento gera outro. Não esqueça. Aqui, colocamos uma definição: atrito é a resistência que as superfícies em contato oferecem ao movimento de uma delas. Resistência ao movimento. Atrito. Não confunda atrito com força de atrito. O atrito é a aderência. A força de atrito é a força que essa aderência pode gerar. Assim, força de atrito é a força que surge sempre que dois corpos entram em contato e há tendência ao movimento entre eles. É gerada pela aderência, a rugosidade dos corpos em contato. A força de atrito é sempre paralela às superfícies em interação e contrária ao movimento relativo entre elas. Observem a figura, por favor. Perceba, olha essa caixa. E para baixo, obviamente, atua o peso. Para cima, a força que o piso faz, força normal. Normal, ou seja, perpendicular. Se aplicarmos uma força F para a direita, vai haver uma tendência de movimento para a direita. Ora, esse corpo não sobe nem desce. Então, nesse caso, a força normal e a força peso se anulam. Se a tendência do movimento é para a direita, o atrito eu simbolizo pela letra grega mi, a rugosidade, gera uma força de atrito contrária ao movimento. Sempre assim. Certo isso? Detalhe, esse mi é o que a gente chama de coeficiente de atrito entre o corpo e o piso. Mi é o coeficiente de atrito entre o corpo e o piso. A força de atrito máxima que atua no corpo é calculada pela expressão FA, é mi vezes Fn. Por que máxima? Porque pode ser que tenha atrito, mas a força seja zero. Por exemplo, se eu tenho um corpo colocado sobre um piso e não tem nenhuma força puxando para lado nenhum, tem atrito, tem aderência. Mas como não há tendência ao movimento, a força de atrito é zero. Então a força de atrito pode ir de um valor zero até um valor máximo. Essa força de atrito, esse módulo, eu calculo mi vezes Fn. Certo isso? Gente, agora uma definição totalmente necessária que tu tem que entender. Pessoal, se eu estou dirigindo um carro, um automóvel, e eu estou numa reta, eu estou numa velocidade razoável, e tem uma curva na sequência. Ora, quando chega numa curva, o que se deve fazer? Reduzir a velocidade. Para quê? Para evitar que o carro derrape. Por que eu reduzindo a velocidade eu evito que o carro derrape? Porque eu reduzindo a velocidade, eu aumento a aderência do pneu no chão. Essa aderência do pneu no chão é o atrito. Conclusão: quanto mais velocidade, menos aderência. Então, quanto mais velocidade, menos atrito. Ok? Amigos, a força de atrito, o coeficiente de atrito entre os corpos, ele não depende da área das superfícies em contato. Ele depende apenas do grau de polimento entre essas superfícies. Ora, quanto mais velocidade, menor o grau de polimento relativo entre as superfícies. Então, menor o coeficiente de atrito.
Cuidado, gente. Assim, ó, para cada velocidade eu vou ter um coeficiente de atrito diferente. Então lembra, quanto maior a velocidade de um corpo sobre um piso, menor o coeficiente de atrito entre ambos. Gente, quando se trabalha no ensino médio, é irreal tu querer para cada velocidade considerar um atrito diferente. Então no ensino médio eu considero a existência apenas de dois tipos de atrito. Aquele que atua quando o carro está parado e aquele que atua quando o carro está em movimento. Quando o carro está parado, o coeficiente de atrito que atua eu chamo de μe, é o coeficiente de atrito estático. Atua quando o corpo está em repouso sobre um piso. Quando está em movimento, atua o chamado μd, é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Atua quando o corpo está em movimento sobre o piso, qualquer que seja esse movimento. Uma pergunta daquelas bem clássicas. Onde é que tem mais aderência, parado ou em movimento? Parado, claro. Quando a gente vai colocar um carro em movimento, qual é a marcha que se utiliza? A primeira. Porque é a mais forte, é a que gasta mais combustível, mas é a que gera mais força. O pior momento de um movimento é o início. Porque no início, o atrito que atua é o estático. E esse estático é sempre maior que o dinâmico. Se vocês observarem aqui, ó, um indivíduo bonitinho ó, empurrando aquela caixa. Contrário ao movimento vai atuar uma força. Se ele está parado e ele está fazendo força, essa força de atrito que atua é estático. Essa força de atrito estático máxima a gente calcula μ estático vezes Fn. A partir do momento que entra em movimento, diminui o atrito estático. Então diminui a força de atrito estático, passa a atuar o atrito dinâmico. Então é mais fácil para ele empurrar. Diminuiu a força contrária. A força de atrito dinâmico a gente calcula μ dinâmico vezes Fn. Gente, não esqueça, sempre, não é às vezes, sempre o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. Embora na maioria dos problemas a gente até os considere igual. Mas na prática sempre o estático é maior que o dinâmico. Entendeu? Vamos adiante. Pessoal, o que mais temos que saber, o que é que a gente necessita saber sobre atrito? A gente vai daqui a pouco fazer uma série de problemas, de situações, problemas, onde vai evidenciar a existência do atrito e o que ela gera. Agora, uma outra coisa que aparece, que é comum, é falar em velocidade limite ou terminal. Por favor, não confunda com velocidade de escape. Lembra a velocidade de escape? A velocidade de escape é a menor velocidade com que eu lanço um corpo verticalmente para cima, capaz de fazer ele escapar, sair do corpo celeste, sair do planeta, do satélite. Isso é velocidade de escape. O que é velocidade limite ou terminal? Queridos, imagine uma nuvem. De repente da nuvem vai se desprender uma gotinha de chuva. E a gotinha de chuva vai cair. Certo? Pessoal, se a gotinha de chuva caísse em queda livre, jamais chegaria água no estado líquido aqui na superfície da Terra. Porque a nuvem está distante. Na medida em que a gotinha vai caindo, vai havendo atrito da gotinha com a massa de ar. Se ela fosse uma queda livre, se a velocidade fosse sempre aumentando, esse atrito com o ar ia gerar calor. Certamente a gotinha se vaporizaria antes de chegar na superfície. Como é que uma gotinha de chuva cai? Pessoal, ela se desprendeu e vai cair. Por que ela cai? Porque há uma força puxando para baixo. Que força é essa? Peso. Aí ela começa a cair. Nesse instante que ela começa a cair, obviamente a velocidade inicial é zero. Como a única força que atua é o peso, a força resultante nela é o peso. Nesse momento, a aceleração que atua é a da gravidade. Gente, aí ela vai caindo. Na medida em que ela vai caindo, ela vai encontrando massa de ar pela frente. Se ela vai encontrando massa de ar, então essa massa de ar gera uma força contrária ao movimento, uma força de atrito. Força de atrito com o ar. Percebam, o peso dela é o mesmo. O peso não se altera. Ó, o vetor peso aqui ó, tem o mesmo comprimento, o mesmo módulo. Essa força de ar no começo é muito pequena. Perceba que ela é bem menor do que o peso. Então a força resultante, o peso menos força de ar. A força resultante faz com que, na medida em que ela caia, a sua velocidade vai aumentando. Ok? E aí a velocidade vai aumentando. O que significa isso? Se a velocidade aumenta, para intervalo de tempos iguais, cada vez mais, cai mais distância. De repente, no outro momento, ela está aqui. De tal maneira que o tempo que ela levou para ir da primeira posição à segunda é igual ao tempo que ela levou para ir da segunda à terceira.
Observe que a distância percorrida da segunda até a terceira é maior que da primeira até a segunda. Porque ela está acelerando, a velocidade está aumentando. Então, cada vez mais, ela vai encontrar mais moléculas de ar no caminho. Quanto mais moléculas de ar ela encontrar, mais resistência ao movimento, maior a força de atrito do ar. Observa que a força do atrito do ar aumentou em relação aqui, ó. Mas ainda continua menor do que o peso. Então, a velocidade continua aumentando. Então, cada vez mais, para intervalo de tempos iguais, ela percorre mais distância. De repente, a gotinha de chuva está aqui. Gente, o peso não variou, o tamanho do vetor peso é o mesmo. Mas a força do ar vai aumentando, e essa força do ar aumenta até que vai chegar um instante em que o módulo da força do ar é igual ao módulo do peso. Ó. Percebam, quando esses módulos são iguais, elas se anulam. Se elas se anulam, a força resultante é zero. Nesse caso, a aceleração é zero. Olha só, a velocidade foi aumentando, mas a aceleração foi diminuindo. Aqui a aceleração era igual à da gravidade, aqui é zero. Por que a aceleração foi diminuindo? Porque a força de resistência foi aumentando. Parece um paradoxo, né? A velocidade aumentar e a aceleração diminuir. Não tem nada a ver. Imagina que num certo momento a aceleração fosse 9 metros por segundo ao quadrado. Significava que a cada 1 segundo a velocidade aumentaria 9 metros por segundo. Se de repente a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 2 metros por segundo. A velocidade continua aumentando, mas cada vez mais aumenta menos. Gente, de repente aqui a aceleração é zero. Ora, se a aceleração é zero, a velocidade não vai mais aumentar. Se a velocidade não vai mais aumentar, aí são espaços iguais em tempos iguais. A aceleração é zero. Gente, a distância que ela vai até o Sol, até chegar no solo, vai ser sempre assim, ó. Espaços iguais em tempos iguais. Então a força do ar parou de aumentar. Aqui a força do ar era zero. Aí ela foi aumentando até se igualar em módulo ao peso. De repente ela ficou igual ao peso até chegar lá embaixo. Durante esse trajeto, ó, a força resultante é zero. Durante esse trajeto, a aceleração é zero. Gente, se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, significa que nesse ponto, a velocidade foi a maior de todo o movimento. E depois ficou igual até lá embaixo, ó. A velocidade começou zero, foi aumentando, chegou aqui. E daqui em diante ficou igual até chegar lá embaixo. Essa velocidade máxima atingida aqui, que depois permanece constante até chegar no solo, essa velocidade a gente chama de velocidade limite ou terminal. É a mesma coisa que acontece se um indivíduo, um paraquedista, se joga de um avião. Imagina que o paraquedas não abra. Bom, ele tem um paraquedas reserva, também não abriu, azarado o cara. O que acontece? Ele vai descer e vai bater no solo. Quando bate no solo, ele morre. Agora observe, se a velocidade do indivíduo fosse aumentando sempre até tocar no solo, ele não só morria, como explodia. A velocidade dele vai aumentar até chegar no limite, na velocidade limite ou terminal. Depois ela fica constante até chegar no chão. Certo? Queridos amigos, daqui em diante até o solo, perceba aqui no mouse, a velocidade é constante. Ó. Se a velocidade é constante, o movimento é um MRU. Amigo, e daqui do início até chegar na velocidade limite, observa que a velocidade aumenta, mas não é um MRUV. A velocidade aumenta significa que é um movimento acelerado, mas não é um MRUV porque a aceleração vai diminuindo. Cuidado, tá? Cuidado para não te enganar aqui. Eles podem tentar te induzir ao erro, a dizer, ó, daqui em diante é um MRU e do início até a velocidade limite é MRUV. Não é MRUV. É um movimento acelerado qualquer. Continuando. O que pode aparecer? Primeira definição. Velocidade limite ou terminal é a maior velocidade atingida por um corpo em queda em meio material. Não é queda livre, é queda em meio material. Após atingida, permanece constante até tocar o solo. Graficamente, se eu colocar um diagrama V em função de T, senhores, percebam, no início a velocidade é zero. Vai chegar um momento em que essa velocidade vai chegar no limite. Velocidade limite ou terminal. Depois que a velocidade atingiu esse valor, ela é constante até tocar o solo. O problema é como é que a velocidade varia do início da queda até chegar na velocidade limite. Observem vocês, não é uma linha reta, ó, não é linear. Porque se fosse linear, o ângulo seria constante, a aceleração seria constante, mas a aceleração está variando. Ela está diminuindo no caso.
Ora, se a aceleração diminui, gráfico VT, o ângulo me dá a aceleração. Se a aceleração diminui, então o ângulo, a inclinação diminui. Perceba, ó. A inclinação vai diminuindo até que deixa de haver a inclinação. Aí a velocidade ficou constante. Se por acaso a velocidade estivesse aumentando, seria assim a figura. Acompanha o mouse, ó. Olha só. Ora, isso aqui, a parte de texto já apareceu em provas na Federal do Rio Grande do Sul, na Unicamp, na UDESC Santa Catarina, PUC do Paraná. Agora, com aparecer aqui o gráfico, por exemplo, é muito difícil. Eu não lembro o vestibular do gráfico, mas pode. Como curiosidade, observem vocês, um paraquedista, quando ele salta de um avião, isso aqui é um paraquedista, é um atleta de 80 kg e 1,80 m de altura. Se ele saltar do avião em pé, ele consegue atingir até 216 km por hora. Depois ela fica constante até bater o solo. Durante esse tempo, para atingir essa velocidade, ele cai uma distância em torno de 430 metros. Uma bolinha de tênis nas mesmas circunstâncias, observe aqui, ó, a velocidade limite e a distância que caiu para chegar nessa velocidade, uma bola de basquete e gotas de chuva. Gota de chuva só cai 6 metros, em torno disso. Ainda bem, porque se caísse mais, ia passar para o estado gasoso e nunca ia chover aqui embaixo. Amigo, vamos agora a exercícios de fixação sobre atrito. A gente escolheu hoje 4 exercícios, ou para essa aula, 4 exercícios, certo? Bem básicos e bem importantes. Primeiro, o problema era uma questão discursiva, que dizia o seguinte: o corpo B da figura desloca-se para baixo, então eu já sei que está caindo. Já sei que essa polia está girando no sentido horário. Determine a tensão da corda, é uma corda só, em newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo A e a superfície é 0,2. Poderia, ao invés de colocar 0,2, dizer que o atrito era de 20%. 20% é 0,2. E as massas de A e B são 10 kg e 5 kg, respectivamente. Primeiro detalhe, se tem um movimento e aqui tem atrito, então já sei que esse atrito é dinâmico. Mas isso não vem o caso agora. Adiante. Vamos lá, resolvendo a questão, resolução. Dados, deu a massa de A, deu a massa de B, deu o coeficiente de atrito do A com a superfície, e eu quero saber a tensão da corda que une A e B em newtons. Olha o esquema. Amigo, aqui no B não tem atrito, teria um atrito com a massa de ar, mas normalmente esse atrito com ar a gente despreza para corpos dessa magnitude. Pois bem, vamos aqui trabalhar. Como é que eu faço um problema desse? Eu já fiz um parecidíssimo com esse, numa aula anterior, mas era sem atrito. Com atrito, é a mesma coisa, gente. Primeiro, para onde vai haver o movimento? Ó, vai cair. Quem é que está puxando o B para baixo? Peso de B. E o A? Quem puxa o A para baixo? Peso de A. Porém, o A está sobre essa superfície. Então, a superfície faz uma força para cima, força normal de A. Ora, o B vai cair, então o A vai se mover para a direita. Nesse caso, o A não sobe nem cai assim na vertical. Então a força normal de A e o peso de A se anulam. Ó. Força normal de A e o peso de A se anulam. O movimento é do B para baixo. Certo isso? Então vamos lá. Gente, o B vai cair. Aqui tem uma corda. Se não existisse a corda, o B caía sozinho. Como tem a corda, ele tem que rebocar o A. Então essa corda gera uma força. Força da corda eu chamo de tensão ou tração, que atrapalha o A. Ou que atrapalha o B, digo. Então aqui, ó, o B vai puxar a corda. Essa corda está atrapalhando o B. Lembra que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é sempre quem puxa menos quem atrapalha. Quem é que está puxando o B? Peso de B. Quem atrapalha? Tensão. Peso de B menos T igual a massa de B vezes A. Vamos falar agora do corpo A. Ele vai se mover para a direita. Quem está puxando ele para a direita? Não seja ingênuo de dizer que o B puxa. O peso do B puxa o B. O B puxa a corda puxa o A. Se tivesse o B aqui e o A aqui e não tivesse corda, o A não saía do lugar. Então, em relação ao A, digo, quem está puxando o A, a tensão da corda. Força normal do A e o peso de A se anulam. Alguém atrapalha o A? Amigo, ali tem atrito. Esse atrito gera uma força de atrito que vai atrapalhar o movimento. Então, em relação ao corpo A, a tensão da corda puxa, menos a força de atrito de A atrapalha, massa de A vezes aceleração. Perceba as equações. É um sisteminha. Fazendo,
menos T, ou se eu somar, por exemplo, menos T mais T se anulam. Sobrou peso de B menos força de atrito de A é igual massa de B vezes A mais massa de A vezes A. Colocando A em evidência, observa. Então é a mesma coisa que eu fiz em problemas sem atrito. O detalhe aqui é que eu faço da seguinte forma, eu coloco todas as forças, exceto a força de atrito. Aí eu observo para onde vai haver o movimento. A força de atrito atua contra o movimento. Olha só. Gente, resolvendo, peso é mg. Peso de B é massa de B vezes G. 5 vezes 10, 50 newtons. Peso de B é 50. Força de atrito de A. FA é Mi FN. Tudo que está em amarelo é dado, lembra? Vem nos formulários. FA, Mi FN. Daqui eu tiro o seguinte, FA é igual a Mi 0,2, mas eu não tenho a força normal FN. Ah, mas eu sei que a força normal aqui do A se anulou com o peso de A. Se elas se anulam, tem mesmo módulo, então o módulo da força normal de A é igual ao peso de A, que é igual a massa de A vezes G. Ora, a massa de A é 10, gravidade 10, 100 newtons. Achei a força normal de A. Então, força de atrito de A é o Mi, o coeficiente de atrito que é 0,2, vezes força normal, que é 100. Conclusão, a força de atrito de A é 20 newtons. Assim, peso de B, 50. Menos força de atrito do A, 20. É igual a massa de A, que é 10, mais massa de B, que é 5 vezes A. Calculando, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Mas para aí, não foi isso que pediu. Pediu a tensão da corda AB. Então eu vou analisar agora onde é que fala em tensão ou tração. Bom, aqui fala em tração e aqui também, ó. Pode ser qualquer uma das relações. A gente sempre trabalha de baixo para cima. Facilita, ó. Se eu pegar aqui, tração da corda menos força de atrito de A é igual a massa de A vezes A. Tração da corda menos a força de atrito de A é 20. A massa de A é 10, a aceleração é 2. Tração da corda igual a 40 newtons. Era uma questão discursiva, digo aberta, resposta 40 newtons. Certo? É o tipo do problema comum. Esse problema não pode ser considerado nem fácil nem difícil. É o comum. Quem está ralando tem que ir atrás. Tem que acertar. É claro que se tu não sabe bem a matéria, ele se torna bem difícil. Mas eu confio em ti. Eu confio no teu aprendizado. Adiante, exercício de fixação 2. Querido, novamente caiu na Federal de Santa Catarina. Novamente é uma questão didática. Não significa que seja fácil, mas é comum. O aluno tem que saber. Um bloco de 5 kg de massa está descendo um plano inclinado. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície é igual a Mi, e a inclinação do plano é 30 graus, determine a aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado. Certo? E deu o valor de Mi. Observa que número estranho, Mi, eles colocaram 0,4 sobre raiz de 3. Não racionalizaram, nada, veio assim. Um número desse pode assustar o aluno. Não tem nada que se assustar com isso. Vamos trabalhar. Certo? Então vamos adiante. Ó, gente, tem movimento, está descendo. Então já sei que esse atrito é dinâmico. Mas isso não vai vir ao caso agora. Resolvendo. Dados, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito 0,4 sobre raiz de 3, e eu quero aceleração em metros por segundo ao quadrado. Olha o esquema. Como se faz? Como todos os outros. Inicialmente, tu vai colocar as forças que atuam. Que forças? Quem é que puxa o corpo para baixo na vertical? Sempre o peso. Então, da vertical para baixo, o peso. Gente, esse piso inclinado vai exercer no corpo uma força normal. Observa, formou 90 graus. Força normal que o piso faz no corpo. Perceba que aqui ela não se anula com o peso, não estão nem na mesma direção. Ó. Certo? Pessoal, vai descer, está escrito isso no enunciado. E tem atrito, então tem força de atrito. A força de atrito é contra o movimento, então está para cima. Se fosse subindo, teria que alguém puxar para cima, a força de atrito estaria para baixo. Certo isso? Pois bem, e agora como é que eu faço? O movimento vai ser assim, ó, paralelo ao plano inclinado. Então o peso não está na linha, ele não está no sentido do movimento. Então a gente decompõe em Px e Py. Percebam vocês, se eu considero o peso, não existe Px e Py. Se eu decompor o peso em Px e Py, agora não existe mais o peso. Lembra, o Px e Py não são forças, são componentes da força-peso. Tem 3 forças atuando aqui. Força normal, força de atrito e peso. E aí o peso eu decompus em Px e Py. Amigo, nesse caso,
esse corpo não vai subir assim, nem descer assim, ó. Então aqui a força normal e o PY se anularam. No anterior, a força normal se anulou com o peso. Nesse, a força normal se anula com o PY. Traduzindo, não adianta decorar nada. Tem que raciocinar. Gente, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Força resultante, perceba vetorial, massa vezes aceleração. Pessoal, quem é a força resultante? É quem puxa menos quem atrapalha. Vai descer. Quem está puxando? Px. Menos quem está atrapalhando? Fa, a força de atrito, igual a massa vezes aceleração. Senhores, quanto vale Px? Px lembra mg seno do ângulo. Certo? Px seno py cosseno, recorda? Px igual massa, a massa foi dada, é 5 kg. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A massa foi dada, tá? Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 30 graus. Habitualmente vem lá no formulário, 1,5, mas tu sabe, né? Total, Px deu 25 newtons. Senhores, quem é o Fa? Ora, Fa é mi Fn. Fa é igual, o mi é raiz de 3 sobre, aliás, é 0,4 sobre raiz de 3. Um número destroncado aqui, ó. Agora a força normal eu não sei, mas eu posso calcular. Nesse caso, a força normal se anulou com Py. Então, em módulo, força normal igual a Py, em que é igual a mg, cosseno do ângulo. Força normal igual a Py é igual massa 5, gravidade 10. Cosseno de 30 graus, lembra? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 5 vezes 10, 50 sobre 2, 25. 25 raiz de 3 newtons, vou transferir para cá. Ó. Então, Fa é igual a mi 0,4 sobre raiz de 3, vezes Fn, 25 raiz de 3. Olha só o raiz de 3, ó. Como foi legal ter o raiz de 3 aqui embaixo. Simplifiquei. 0,4 vezes 25, 10. Então, a força de atrito, 10 newtons. Colocando Px 25 menos Fa 10, massa 5 vezes A, ou seja, a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Resposta 0,3. Não é nem fácil nem difícil, é comum. Se tu não souber bem a matéria, tu erra. Cuidado. Vamos adiante. Gente, exercício de fixação 3. Novamente, Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos insistentes hoje. Um problema maravilhoso, porque faz um resumo da matéria. É extremamente comum cair esse tipo de questão, evidentemente não com essa forma, em prova tipo Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, Católica de Minas, a PUC Paraná, PUC São Paulo. Então é um exercício que pode aparecer em qualquer canto. Ok? Observa, no que diz respeito ao atrito, some os valores que correspondem às sentenças corretas. Então temos aqui 6 itens. Vamos a eles um de cada vez. 0,1. O atrito é uma coisa extremamente útil em qualquer circunstância prática. Gente, tem circunstâncias práticas em que o atrito é útil. Se não tem atrito, o carro não consegue se mover, o indivíduo não consegue caminhar. Mas, na maioria absoluta das vezes, ele só atrapalha. Ele atrapalha o movimento, ele provoca desgaste nos materiais, etc. Então, não posso dizer que ele seja extremamente útil em qualquer circunstância. Está errado. 0,2. É um dos fatores que mais contribuem para o desgaste de diversos tipos de equipamentos e utensílios, como engrenagens mecânicas, solas de sapato, pneus, etc. Acabamos de dizer na alternativa anterior. Então, está correto a frase. 0,4. Se o atrito não existisse, teríamos muita dificuldade para executar determinadas tarefas. Por exemplo, caminhar. Correto, nós já falamos. Se não tem atrito, na hora que a gente colocar o pé no chão, não tem como ele ficar e jogar o corpo para frente. Ó. O pé seria simplesmente deslocado para trás e a gente não saía do lugar. Então a frase correta, ó. Embora o atrito sempre tenda a atrapalhar o movimento relativo de um corpo, pode gerar o movimento no outro corpo do contato. Adiante. 0,8. A força de atrito a que um dado corpo se acha submetido é proporcional à força normal que a superfície exerce sobre o corpo. Tá certo, gente. Quanto maior a força normal que o piso exerce no corpo em contato, maior o módulo da força de atrito gerada. É só lembrar a equação. Fa é o coeficiente de atrito μ vezes a força normal Fn. Perfeito. 16. Senhores, o 16 colocou assim. O coeficiente de atrito cinético é proporcional à velocidade adquirida por um corpo. E sua unidade
SI no sistema internacional é o Newton vezes metro por segundo. Meu Deus, quanta bobagem. Primeiro, força de atrito FA é μ vezes Fn. Então, FA sobre Fn é μ. FA é Newton, Fn é Newton. Simplifica. O coeficiente de atrito, gente, é adimensional. Ele não tem unidade. Certo? E ainda eu sei que quanto mais velocidade, menos aderência, menos atrito. Então a frase está completamente equivocada. O coeficiente de atrito existente entre dois corpos em contato é adimensional, ou seja, não tem unidade. E quanto maior a velocidade relativa entre os corpos em contato, menor o coeficiente de atrito entre eles, completamente equivocada. 32. O coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, quando está em movimento, é sempre numericamente superior ao estático. Não, gente, é exatamente o inverso. O coeficiente de atrito estático, ou seja, em repouso, é maior que o cinético ou dinâmico em movimento. Conclusão, análise das corretas 02, 04, 08, resposta 14. Problema espetacular. Gente, e para finalizar, meu amigo, para finalizar a nossa atividade agora, número 4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui está a cara do Enem. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre o efeito da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. Quanto mais velocidade a gota adquire, mais molécula de ar encontra, maior é a força de atrito. No trecho inicial de queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota está animada é bom, hein? De um movimento. Que movimento? Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força de resistência do ar em módulo igual a quem, gente? Ó? Igual em módulo a quem? E a partir desse instante, o que acontece com a gota? Queridos amigos, vamos à resolução. Percebam vocês, novamente, o esqueminha que vimos nessa aula. Quando começa a cair, a velocidade é zero. Nesse momento não tem força de resistência do ar nenhuma, a força resultante é igual ao peso. Na medida em que vai descendo, não é queda livre, tem o ar. Na medida que vai descendo, a velocidade vai aumentando. Então, para intervalo de tempos iguais, cada vez mais percorre maior distância. Então, cada vez mais encontra mais moléculas de ar pelo caminho. Cada vez mais aumenta a força de resistência do ar. Então, aqui a força de resistência do ar já existe, ó, mas é menor que o peso. E aí ela vai aumentando, mas ainda é menor que o peso. Até chegar um momento em que ela se torna igual ao peso, em módulo. Nesse momento, a aceleração é zero. Nesse momento, a força resultante é zero. Ou seja, a velocidade foi aumentando e aqui chegou um certo valor. Daqui em diante, a força de resistência do ar é igual ao peso. Então, espaços iguais em tempos iguais. Então, daqui em diante, a aceleração é nula, a velocidade é constante. A velocidade começou a zero e chegou num valor máximo. Esse valor máximo eu chamo de velocidade limite ou terminal. Daqui até tocar o solo, a velocidade é constante. Já vimos isso antes. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme, é um MRU. Daqui até aqui, a velocidade aumenta. Então é um movimento acelerado. Mas não é MRUV. Nós já falamos antes, a aceleração diminui. Aqui em cima, a aceleração é igual à da gravidade e aqui chegou a zero. Essa máxima velocidade é a velocidade limite. Conclusão. Completando as lacunas, no trecho inicial da queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota está animada de um movimento acelerado. Ó. A velocidade foi aumentando. Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Aqui, ó. Esse equilíbrio de forças ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força de resistência do ar igual em módulo. A força do ar ficou igual em módulo a quem, gente? Ao peso da gota. A partir desse instante, a gota vai até lá embaixo com uma mesma velocidade, ou seja, ela cai com velocidade constante. Logo, a resposta item A. Entenderam? Gente, a gente viu bastante coisa nessa aula, e eu fiquei bastante satisfeito porque foi uma aula com muito detalhe prático.